E aí, fião? Só escutando aqui, família Sistema Negro, Master J, 2K, Mano Tota, Ice Joke e Kid Nice na atual formação. Kid Nice mandando a parada aí. Salve a área 019, o Sistema Negro. Também mandando um salve aí a rapaziada, né, das antigas, Isidaus, Dr. X, a Master J tá na parada, W Sigilo, também aí a rapaziada aí. E Alex F em memória. Mas é o seguinte, quando você vê muito ressurgimento hoje na Europa de movimentos que se dizem neonazismo e neofascismo, não é? Se é neo é porque já existiram movimentos como nazismo e fascismo. A gente vai aqui dar um toque leve para vestibular de nazismo. Surge dentro de uma concepção histórica depois que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. E dizem aí que a Alemanha foi obrigada a pagar ali vultosas quantias, né? Porque perdeu a guerra. Até há pouco tempo atrás ela pagava coisas da primeira, algumas pendengas da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha ficou sufocada. Arrebentaram com a Alemanha também. Não vou entrar nesse mérito aí. E nessa efervescência social, logicamente que começam a surgir vozes. Sempre que você tem algum processo de guerra, algum processo de efervescência social em que seu país aí às vezes não se deu bem, vão surgir vozes dissonantes nesse contexto. E aí vai surgir um ex-cabo do exército alemão que lutou na Primeira Guerra Mundial. Não vou entrar aqui em méritos, professores de história vão explicar muito melhor. Cujo nome, austríaco, não era alemão, cujo nome era Adolf Hitler. Adolf Hitler, então, ele vai captar as insatisfações que o povo alemão estava ali reclamando, a inflação altíssima, desemprego, a economia quebrada. E ele vai criar depois um partido chamado Nacional Socialista, o nazismo. Primeira coisa em provas, não vai me colocar que nazismo é de esquerda. Você vai falar assim, ah, mas tem sites aí credenciados, né, de retas paralelas que dizem que o nazismo é de esquerda. Não, senhor, meu filho. O nazismo é de extrema direita, dentro de um contexto ali todo, que não significa que na extrema esquerda não existiram regimes ditatoriais de esquerda. Na esquerda e na direita existiram regimes ditatoriais. Ah, para você não ficar polarizado, que também estou preocupado se você está polarizado ou não. E o nazismo, ele foi baseado em algumas situações, como por exemplo, Hitler pregava muito a questão do crescimento econômico. E realmente, quando você vai na Alemanha, você vê as autobahns, que é o sonho de consumo de qualquer motorista de Astra como eu, andar numa autobahn daquela. Pistas de três pistas ali de altíssima velocidade, mais o acostamento. A Bandeirantes se assemelha a uma autobahn. E aí alguém vai falar assim, ah, o senhor nunca foi na Alemanha, né? Só para falar uma besteira dessa, mas eu não tenho dinheiro para ir na Alemanha. No máximo que eu vou é na Rua Alemanha, aqui no Parque das Nações, filho, se liga. Então o que acontece? Acontece que Hitler também, para quem não sabe, o Fusca, né, ou Volkswagen, vai ser uma determinação do Hitler para que o povo alemão tenha um carro que seja econômico, um carro que seja resistente. E aí o Hitler começou a cooptar inclusive grandes empresas na Alemanha. Mas aí ele começa a lançar as bases do nazismo. A eugenia. O que é eugenia, professor? É o que nós chamamos de mito da raça superior. Por isso que Hitler falava sempre da raça ariana, raça superior. E nesse contexto começa a surgir o antissemitismo, que foi a perseguição aos judeus. Algo que é um crime contra a humanidade. Pelo amor da mãe do guarda. O antissemitismo, ele é um crime contra a humanidade. Talvez um dos crimes piores que foram perpetrados dentro da humanidade. Por quê? Porque os judeus tiveram seus bens expropriados na Alemanha nazista
E lembre-se que o país que mais matou judeus não foi a Alemanha, mas a Polônia, mas logicamente pela pressão alemã, onde a criação da palavra gueto, que os judeus ficavam. Inclusive aconselhamos aí a leitura de um livro aí que é um best-seller, o Diário de Anne Frank, que é interessante dentro de um contexto para você entender a questão da perseguição judaica. Então os judeus foram perseguidos, foram expropriados e foram para os campos de concentração e extermínio de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Dachau, dentre outros. Alguém poderia refutar: professor, mas não foram só os judeus que foram presos. Realmente não. Foram os ciganos, foram os negros, foram os gays, que eram os triângulos roxos, foram poloneses, foram russos, foram traidores alemães, etc, etc, etc. Contudo, são judeus que na época não tinham pátria, e não estamos defendendo aqui qualquer situação, apenas constatando que depois da diáspora judaica do ano 70 depois de Cristo, eles ficaram como que espalhados pela Europa e foram perseguidos também pela Inquisição e foram perseguidos pelos pogroms na Rússia, na época do czarismo. Os judeus então não tinham onde ir, então a Alemanha fez o que fez. E aí você deve saber muito bem que foram feitos ali alguns, entre aspas, chuveiros, que na realidade não eram chuveiros, eram câmaras de gás com Zyklon B. E aí também experiências malévolas, principalmente com o Dr. Morte, que era o Dr. Josef Mengele, que segundo alguns, quando foge da Alemanha, parte, se não me falha a memória, para a Argentina, depois vem para o Brasil e morre no Brasil. A ossada dele, se não me falha a memória, que já não é muita lá grande coisa, é achada pelo legista Badam Palhares, que por muito tempo prestou serviços aí à Polícia Civil e à Unicamp. Dentro do nazismo havia a proibição de liberdade de expressão, tudo que aquilo fosse contrário ao nazismo seria censurado. E no nazismo tínhamos o grande chefe de propaganda chamado Goebbels, aquele que depois, quando Hitler estava na Alemanha e os russos entrando em Berlim, matou-se, suicidou-se, a mulher também se suicidou e ele deu cápsulas de cianureto para os seus 6 filhos, que também se mataram. E é dele, se não me falha a memória, a frase famosa que diz que a questão da propaganda, de tanto você propagar uma mentira, ela se torna uma verdade. E nessas épocas polarizadas mundiais em que nós estamos, isso fica cada vez mais odierno, mais contemporâneo. Além disso, da proibição, um nacionalismo exacerbado. Esses dias atrás, um deputado fez com a mão um gesto que parecia uma saudação nazista. Lembrando que a saudação nazista do Terceiro Reich, de certa forma, ela copiava, de certa forma, as saudações que eram feitas a César, né? Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. E aqui no Brasil nós tivemos a ação integralista com Plínio Salgado, que também tinha uma saudação mais ou menos parecida com a saudação nazista, e aí ela chamava-se Anauê. Então os integralistas brasileiros usavam, posso estar enganado, as cores da bandeira nacional, verde e amarelo. Se eu errei aqui, algum professor de história me perdoe, porque acontecem os lapsos. O nazismo também, essa proibição de livre mercado, mas algumas empresas se locupletaram com a máquina nazista, inclusive algumas hoje fazem um meia-culpa, não é? Porque de certa forma as empresas acabaram indiretamente ou diretamente financiando os benditos campos de concentração e extermínio. Então foi um regime realmente brutal. Aí alguém já vai refutar, porque às vezes a pessoa não escuta. Estou falando de nazismo aqui para o vestibular. Aí, professor, e o stalinismo e o maoísmo, que mataram muito mais? Eu não estou falando de maoísmo e stalinismo aqui, estamos falando de nazismo. Vai ter um vídeo que eu vou falar sobre isso também, as questões que foram feitas em cada governo desse. Então, filhão, é o seguinte, mano, fique esperto, entendeu? O cara que o velho crocodilo sempre anda de lado. Então, quando você defender algumas ideias estapafúrdias, ligadas à liberdade de expressão, que deveria ser, como é? Que você deveria ter a liberdade de expressão deveria dar voz aos antijudeus. Não se esqueçam que o etnocídio, o genocídio
que foi feito num povo judeu. Aliás, se você não sabe, a palavra holocausto, que vem de holos, total, causto, destruição total, você não precisa colocar holocausto judeu, ela foi criada para mostrar o que foi feito com os judeus. Holocausto, na realidade, ele diz respeito ao povo judeu. Depois aí vai sendo usado como, pega-se a palavra, mudam-se terminologias, velhão. Tanto é que Racionais lançou um CD pesado chamado Holocausto Urbano, grande CD que eu aconselho a todos dar aquela ouvida, porque tem músicas muito pesadas da periferia. Então falamos isso aí, fiel, para você, vestibular, tranquilo, calmo, dando aquele chapisco. E nós vamos escutando aqui com o Kid Nice e o Sistema Negro. Mente blindada. A mente tem que ser blindada, velho. E quando você defende algumas ideias, fique esperto. Você pode defender o que você quiser, mas entenda que existem... você tem que assumir responsabilidade pelo que você fala. Por isso que o velho crocodilo sobrevive na parada mesmo sendo ranheta. Porque eu só coloco os olhos e observo. E dou uma olhada em que pântano que eu tô metido, tá ligado? É nóis que é nóis. Tamo junto. Já Elvis. Salve ao 019 aí, Sistema Negro.